Jesus resume o cristianismo como amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E a pergunta de hoje é: quanto eu me interesso pela salvação das pessoas? Quanto eu estou preocupado que as pessoas conheçam o amor de Jesus? E quanto eu estou compartilhando esse amor? É o que nós vamos conversar hoje no programa Adoração. Olá, tudo bem com você? Que privilégio ter a sua companhia, que bom estarmos juntos aqui no programa Adoração. Nós que temos a alegria de nos encontrarmos de segunda a quinta, aqui na TV Novo Tempo, no programa Escola Bíblica, onde nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia. E também temos a alegria de nos encontrarmos na Rádio Novo Tempo, se você ouve a rádio, se tem rádio aí também na sua cidade, ou você ouve a gente pelo YouTube, também de segunda a quinta, das 5 às 6 da tarde, no programa Além dos Fatos, conversando ali com o Veríssimo, com a Larissa e sempre com um convidado especial. E é um privilégio poder estudar a Bíblia hoje de manhã com você. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Eu espero que você se sinta assistido, amparado, cuidado pelo Senhor Jesus. Eu espero que, se você está passando por dificuldade, você encontre no Senhor forças para seguir em frente. Eu quero abrir a palavra de Deus, mas antes eu quero orar pedindo que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos dê lucidez para a gente entender o que o autor bíblico um dia foi inspirado para colocar. E que esta palavra não nos deixe do jeito que nós estamos, que nós sejamos transformados pelo poder da palavra. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Te agradecemos porque nós temos liberdade para isso. Que a gente se achegue à palavra com o coração aberto, que a gente se achegue à palavra deixando de lado as nossas pressuposições, nossa visão, nossa vontade de interpretação própria, mas que a gente se renda àquilo que o Espírito vai conduzir. Eu clamo por isso, meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, antes de abrir a Bíblia, quero dizer para você que nós, aqui na TV Novo Tempo, sempre disponibilizamos para você revistas que estão à sua disposição aí e também os nossos estudos através da nossa instrutora bíblica virtual. São os materiais que a gente interage com você. E eu quero hoje colocar aí à sua disposição, dentro do portfólio de mais de 30 revistas que a gente tem, a revista Eu Creio. Aqui você vai conhecer verdades fundamentais da Palavra de Deus. Como que você faz? É muito simples, muito fácil. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 12982444449, vou repetir, 12982444449. Só dá um oi, aí você vai receber o link do site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Você também pode entrar, né, se você tiver com o computador, direto no site, tá? novotempo.com/escola bíblica, preenche o cadastro e você vai receber sem nenhum custo aí na sua casa. E nos dias da semana, nos dias comerciais, você pode ligar para a nossa equipe das 8 da manhã até as 10h30 da noite. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31
21. Eu vou pedir para colocar de novo, só para eu mostrar, porque eu não estava mostrando aí para você. Ó, vai aparecer aqui de novo, tá vendo? Quer ver só? Vamos colocar aqui de novo. Vai aparecer, olha, aqui você vai ter o WhatsApp, tá vendo aqui embaixo? WhatsApp. Aí você tem aqui o site, tá? E você tem o QR Code, tá? É só você abrir a câmera do seu celular, aproximar, vai aparecer um link amarelinho, você clicou nesse link, já vai abrir para você fazer o cadastro. Não está aparecendo aqui o telefone, mas eu citei o 012 21 27 31 21, que aí é no horário comercial, das 8, na realidade não no comercial, né? No horário da semana, das 8 até as 10h30 da noite. Peça a sua revista, não tem nenhum custo, interaja com a gente e conheça mais da Palavra de Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus. Eu quero te convidar e hoje eu vou relembrar uma história bíblica. Eu gosto muito das narrativas, gosto de parar, ler o texto. Você sabe que algumas regras são importantes quando a gente estuda a Bíblia. E uma delas é a gente não ler a Bíblia apressadamente. Porque tudo que está no texto, cada palavra que está no texto, ela está ali não para preencher algo, mas está ali por uma intenção do autor bíblico. Mesmo que a gente tenha uma tradução hoje, e a gente tem inúmeras versões, mas tudo que está é importante. E é importante também que às vezes você compare essas versões. Quando nós falamos a respeito do que é vida cristã, do que significa ser um seguidor de Jesus, Jesus resumiu isso, apresentou isso através do questionamento de um intérprete da lei, no Evangelho de Mateus, e eu vou só citar para você, porque com certeza você já ouviu, é capítulo 22, dos versos 34 até os versos 40, até o verso 40. Na realidade, Jesus está resgatando aqui dois textos do Antigo Testamento, Deuteronômio 6:5 e Levíticos 19:18, onde ele resume o que significa ser dele, o que significa ser de Deus. E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E minha pergunta de hoje é, quanto realmente eu me interesso pelas pessoas? E eu não estou falando aqui basicamente, só sobre o interesse em ajudá-las dentro das suas limitações. Limitações físicas, limitações materiais, não é basicamente sobre isso. Ainda que isso faz parte daquele que diz ser de Jesus. Ele vai ter um olhar para aquele que tem alguma necessidade e ele vai fazer algo sobre ele. Tá? Ele vai se interessar por ele. Mas eu quero falar um pouquinho sobre salvação, sobre conhecer Jesus. Quanto que eu me interesso que as pessoas conheçam a Jesus. Quanto eu tenho consciência de que um dia o Senhor se apresentou para mim, na minha casa, na minha família. Um dia o Senhor, o plano da salvação chegou na minha casa. Eu não sei como chegou, talvez na sua... isso tenha acontecido através da TV Novo Tempo, através da Rádio Novo Tempo, através de um livro que você recebeu. Foi um ato extraordinário e o Senhor te resgatou. E hoje sua vida tem um outro sentido. E talvez você está assistindo a gente e você tem buscado isso. Talvez você apareceu aqui agora e você está buscando conhecer Jesus e ser impressionado por Ele. Alguma razão te motivou a isso? Mas eu quero pensar um pouquinho em mim. Eu que um dia tive a oportunidade, né, o Evangelho chegou na minha casa através dos meus avós maternos, eu cresci num ambiente religioso e lá na minha adolescência, estudando num colégio, já era membro batizado da comunidade, mas lá eu tive um encontro muito significativo, lendo um livro, ouvindo sermões, lá na capela, eu até conto isso recorrentemente por aqui, conto no meu programa, lá na capela do internato IACS, lá no Rio Grande do Sul, um abraço para os meus amigos. Ali foi um momento especial, de encontro verdadeiro, de chamado,
muito significativo. Mas quanto eu me interesso pelas pessoas, eu que um dia fui encontrado. Eu que preciso da graça todos os dias, porque aquele encontro não significa a permanência e a certeza da eleição para a eternidade. Eu posso, ao longo do caminho, me desviar desse caminho, mas eu careço da graça, reconheço minhas limitações, reconheço minha pecaminosidade, mas diante disso, quanto aqueles que ainda não conhecem, ou aqueles que, sob minha ótica, talvez estejam precisando conhecer, quanto isso me incomoda. Eu quero relembrar o que está em Gênesis, no capítulo 18. Essa parte do livro de Gênesis é dedicada a um dos personagens que ele é descrito na Bíblia como amigo de Deus. O autor de Crônicas vai fazer isso, Isaías vai citar isso, Tiago, na sua carta, também vai chamar ele, Abraão, de amigo de Deus. Você que lê a Bíblia normalmente, talvez conheça a sua história. Abraão foi chamado para, a partir dele, uma grande nação ser uma bênção. A partir deste homem, a partir do seu contexto familiar. E nesse contexto familiar, você tem um personagem muito interessante que se chama Ló, seu sobrinho, que foi criado por ele, que foi amparado por ele. E nós lembramos no texto bíblico que ele, Abraão, não podia ter filhos, estava envelhecendo e não podia ter filhos. Mas o Senhor lhe fez uma promessa, que dele iria vir uma grande nação. Você sabe na história que ele tentou resolver da sua forma, mas o Senhor prometeu. E no capítulo 18, o Senhor vem para ele através de 2 anjos e da própria presença de Jesus, que fica implícito na leitura do texto. 3 personagens que estão ali para confirmar que dali a um ano, ele, Abraão, que estaria com seus 100 anos, e Sara, com seus 90 anos, teria um filho. Um ato extraordinário. E o texto diz, né, que Sara ri diante daquilo, e o autor enfatiza, acaso, diz o verso 14, do capítulo 18 de Gênesis, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Na sequência, e eu leio a partir do verso 16, eu convido você a descrição. Depois de anunciarem que o Senhor cumpriria a sua promessa do nascimento do filho, diz o texto, tendo-se levantado dali, aqueles homens olhavam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Lembra que no início do capítulo, Abraão foi gentil, foi hospitaleiro, sabe? Atendeu ele mesmo. Inicialmente não identificou quem o seria, mas isso estava na sua natureza. A gentileza estava na natureza de Abraão. Quero abrir uma janelinha aqui importante. A gentileza precisa estar presente na vida daquele que se diz amigo de Deus. Se eu estou falando para você que se diz ser um cristão, a gentileza precisa estar presente. Em um mundo tão indiferente, um mundo tão agressivo, um mundo tão ingrato, o Senhor chama aquele que se diz dele a ser gentil, a ser hospitaleiro. Diz o texto, no verso 17, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, ordene a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito.
Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Vejam que interessante o texto. A descrição, ela diz que Deus decide assim: vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer? Deus sabia o que estava por trás, Deus sabia de todas as coisas, mas Deus decide compartilhar com Abraão o que vai acontecer. Que ele decidiu destruir a cidade, que ele iria destruir, ele iria descer para ver, porque o clamor, e a palavra clamor originalmente, ela tem um som muito semelhante ao ato de justiça divino. O clamor daquela cidade, uma cidade que em toda a região era vista como uma cidade perversa. E o clamor dessa cidade chegou e o Senhor iria descer. Sempre que o Senhor desce no texto bíblico, há uma ação. Esta ação é de proximidade, esta ação é para ver como as coisas estão acontecendo. Esta ação mostra que Deus, tecnicamente, mostra o lado, Deus se fazendo homem para compreender o que está acontecendo ali. E aí Deus diz: vou ocultar de Abraão o que eu vou decidir? Aqui tem uma ideia profética bem interessante. Deus revela tudo o que vai acontecer. Às vezes nós não sabemos os detalhes na profecia bíblica, como isso vai acontecer, mas nós sabemos o que vai acontecer. Como? Não sabemos, porque o Senhor revela. Se o Senhor revela a Abraão, o Senhor tem uma intenção, assim como quando o Senhor revela a gente que estuda a palavra, porque Ele tem uma intenção, e você vai perceber no texto. E Ele decide revelar a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu continuo a leitura, vamos deixar que o texto nos impressione aqui. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aqui fica a ideia de que era o próprio Jesus que estava. Originalmente, a gente lê o texto, mas a gente diz assim: Abraão permaneceu na presença do Senhor. Mas originalmente a ideia do texto é: o Senhor permaneceu na presença de Abraão. A ideia de permanecer na presença, que Abraão permanece, é aquele que serve. É Abraão que vai servir, ele que havia servido anteriormente. Mas aqui é o contrário, é o Senhor que vai servir Abraão. Como? Com ato de misericórdia, com ato de salvar, com ato de mostrar que eu sou justo, Abraão. Eu estou aqui à sua disposição, à disposição para fazer com que você entenda os meus planos, não para satisfazer os seus desejos. Deus não está diante de nós para satisfazer os nossos desejos, porque os nossos desejos podem ser equivocados, mas o Senhor está à nossa disposição para que a gente compreenda quais são os seus planos. E é isso que Ele vai fazer. E diz o texto assim: e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Você vai fazer isso? Esse aproximar, originalmente ele tem a ideia de que alguém que entra num momento de juízo, de intercessão, como num tribunal. Alguém que entra num tribunal para defender alguém. E Abraão diz assim: acaso você vai destruir o justo com o ímpio? E agora ele começa dando identificação de números, de clãs, que seriam de clãs de pessoas, para que houvesse reconhecimento. E ele começa com 50. Destruirás o justo com o ímpio, se houver porventura 50 na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? Verso 25 diz: longe de ti o fazeres tal coisa. Matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor:
Se eu achar em Sodoma 50 dentro da cidade, eu vou poupar a cidade. Vou poupar a cidade toda por amor deles. Verso 27 diz, disse mais Abraão, eu me atrevo a falar ao Senhor, eis que eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás toda a cidade? E ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. E ele continua, disse ainda Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire, Senhor, ainda falarei se houver ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30, Abraão. Continuou Abraão no verso 31, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20, Abraão. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe tão somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não destruirei, Abraão, por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Eu não sei se você já leu esse verso, essa descrição, essa narrativa alguma vez, ou você tem ouvido falar e você percebe que algumas vezes eu tinha a ideia de que Abraão estava discutindo com Deus, mas quando a gente entende como os autores bíblicos descrevem Abraão como amigo de Deus, essa é uma entrega, ele próprio reconhece, né? Eu sou pó e cinza, Senhor, mais uma vez. Mas você percebe a intenção de Abraão nessa sucessão de intercessões? Você percebe que Abraão se torna um intercessor? Abraão está preocupado com aqueles que eram inocentes, que viviam em Sodoma e Gomorra e poderiam, na destruição, serem levados juntos. É óbvio que Abraão entende, e ele, na sua humanidade, ele diz, Senhor, acaso o Senhor vai, o justo vai junto com aquele que rejeita o Senhor? Ele sabe da justiça divina, ele reconhece, mas ele tem a humanidade dele. E há uma ligação de Abraão com aquela cidade. Há uma ligação de Abraão com os habitantes daquela cidade. Quem está morando em Sodoma e Gomorra? Se você lê a história, você entende que lá estava o seu sobrinho Ló, que em determinado momento da história, criado por Abraão, cresceu com Abraão, prospera, e os seus pastores começam a brigar, e Abraão diz assim, pode escolher para onde você quer ir, Ló, escolha. E Ló escolhe a região onde estava Sodoma e Gomorra, uma região fértil. É um ato indelicado, porque era o tio mais velho que criou que deveria escolher. Mas Abraão dá liberdade, e diz o texto que Ló vai se aproximando de Sodoma e Gomorra gradativamente. Ele vai acampando e se aproximando da cidade. E é inevitável que a sua vida em Sodoma, a sua permanência em Sodoma, não afetaria a sua vida, não afetaria a sua moral, não afetaria os seus princípios. E Abraão está preocupado com Ló. Em determinado momento, quando 4 reis atacam Sodoma e Gomorra, atacam os reis de Sodoma, é Abraão que vai salvar Ló, que vai libertar. E eu entendo ali, Deus está dizendo assim, Abraão, é aí que você vai morar? Tem certeza que é aí? Tem certeza, Ló, que é aí que você vai morar? Abraão está intercedendo, né? Está dizendo, sendo um instrumento do Senhor. Mas a minha reflexão hoje é, Abraão tinha amor pelas almas. Abraão estava preocupado com Ló. E eu fico imaginando Abraão fazendo as contas. Quanto será? Quanto será? E ele chega nos 10.
E finalmente vai ser Ló, vai ser as 2 filhas, vai ser a esposa que depois se volta, volta para a cidade e acaba sendo destruída. Só ficaram 3. Mas o que esse texto revela sobre Abraão? É alguém que tinha o conforto, tinha sua vida, tinha seu sucesso, mas isso não era o que dava propósito, não era o que regia, não era o que o conduzia. Abraão existia para ser uma bênção para todas as nações, por isso Deus escolheu. Abraão existia para, junto com a sua família, ser uma influência para as pessoas. E eu vou dizer para você hoje, Deus nos escolheu um dia, nos deu a oportunidade de conhecê-lo para uma coisa. Nós existimos para abençoar outras pessoas. Os nossos recursos, aquilo que temos, a bênção não vem pelo que conquistamos, mas a bênção vem com aquilo que compartilhamos. E o Senhor nos chama para a gente ter um olhar para o outro. E eu quero te perguntar hoje, existem pessoas na sua família que você gostaria que aceitassem o Senhor ou que retornassem para o caminho? Você se interessa por essas pessoas? Você se preocupa com essas pessoas? Você ora por elas? Te incomoda vê-las distante? Você está me assistindo agora? Você quer orar e interceder por essas pessoas? Você quer levantar de madrugada? Você quer pedir que Deus te use para ser uma bênção na vida deles? Ter paciência, ter carinho, não ficar pregando sermão, não dizer você está perdido, não, mas você quer ser bênção, quer ser bênção. Você se incomoda, te angustia, te deixa, triste ver as pessoas, as cidades e as pessoas que rejeitam o Senhor? Você deseja fazer alguma coisa por elas? Você deseja interceder por essas pessoas? As pessoas do seu bairro? Olhe, você sabe, quando você passa na frente de um lugar onde você vê pessoas totalmente distantes de Deus, dentro da visão, da prática ali, não é sobre julgamento a minha fala, não. É sobre evidências que são manifestas de pessoas que rejeitam o Senhor. Você sabe que nós, como Abraão, precisamos ter amor pelas pessoas. Precisamos interceder. Abraão não estava justificando os pecados de Sodoma e Gomorra. Não, Abraão estava preocupado em que as pessoas encontrassem verdadeiramente o Senhor. Eu quero orar para que o Espírito Santo trabalhe no nosso íntimo e a gente tenha um olhar para aquele que precisa conhecer ao Senhor. Pai do céu, obrigado por essa história. Um homem que sabia o que era ser bênção, um homem que se preocupava com a sua família, um homem que se preocupava com as pessoas para que conhecessem ao Senhor e não se perdessem. Que essa seja a nossa preocupação, que a gente te busque para a gente ser bênção. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua casa, esteja sobre sua família. Continue aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.